E aí, vamos voltar para o nosso Enem? Já pegou aí suas provas? Então, hoje nós vamos ver as questões do Enem 2007, tá? Vamos lá para a questão número 1. Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. Aí a pergunta: qual das figuras abaixo retrata patrimônio material da cultura de um povo? O que seria patrimônio imaterial? Na apostila do ângulo, que eu trabalhei o ano passado, do 9º ano, tem um conteúdo lá explicando, né, patrimônio material e imaterial. O que é patrimônio material? Patrimônio material é tudo que é palpável, né? Então, sei lá, uma roupa de um rei antigo, né, é patrimônio material, está lá no museu. Um quadro de um artista lá no Louvre é patrimônio material. Um cocá de um índio que está lá no Museu dos Carajás é patrimônio material. A pirâmide do Egito é patrimônio material. Então, tudo que é físico, né, a gente consegue pegar, é patrimônio material. Patrimônio imaterial é uma língua, né, de um povo que é considerada patrimônio, está guardadinha dentro dos índios, por exemplo. Um saber, por exemplo, é o saber do queijo de Minas lá, o povo faz o queijo de Minas. É um patrimônio imaterial. Brincadeiras antigas, né, são patrimônios imateriais. Deixa eu ver mais. O folclore brasileiro é patrimônio imaterial. Algumas festas folclóricas são patrimônios imateriais. Então, conseguiu aí definir, diferenciar? Então, vamos para a questão. Qual das figuras abaixo retrata patrimônio imaterial? Tá aí, letra A. Tem um Cristo Redentor, que é físico, né? É uma escultura. Então, a gente já sabe que é patrimônio material. Letra B. O Pelourinho, né? Que é um lugar, também é material. Letra C. Bumba Meu Boi. É uma festa, né? É um evento, né? Uma festa folclórica. Então, é um patrimônio imaterial, ela acontece. Letra D. Cataratas do Iguaçu. Está paradinha lá, né? Então, a hora que eu quiser ir lá ver, vai estar lá. Então, ela é material, diferente do Bumba Meu Boi. E a esfinge de Gizé, lá no Egito, está lá também, física, né? Então, ela é material. Então, qual que é a resposta certa? Letra C. Vamos para o número 2. Número 2. Do mesmo Enem de 2007. Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu em artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas em consequência e fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sobre a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e Siers. Coitada da Malfatti, é uma de louca, né? Então vamos responder. Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo da Anita Malfatti, criticado por Monteiro Lobato no artigo? Então ela foi para a Europa, né? Ela que começou essa saga aí do modernismo.
E lá ela se envolveu com a galera do mal, né? Expressionismo, né? O pessoal do impressionismo, logo o cubismo. Então lá estava acontecendo muita coisa, né, ao mesmo tempo. E a Anitta Malfatti veio nessa vibe, né, diferente que estava acontecendo aqui no Brasil. Monteiro Lobato foi um dos caras que não curtiram isso não, né? Então na letra A tem aí uma obra, Acesso a Montserrat Santos, muito bem feitinha, né? Não é nem traz a obra em preto e branco, mas você consegue perceber aí os traços, né? Então a letra A ainda está muito bem feitinha, né? Letra B, Vaso de Flores, também muito bem feitinha, parece uma obra clássica. Letra C, Santa Ceia, também. A letra D, né? Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco, também muito bem feitinha. E a letra E, essa coisa aí muito louca, né? Sem contornos nítidos, meio disforme, né, e tal. Que é a obra de Anitta Malfatti, A Boba, né? Então é a letra E, nossa resposta certa. Vamos para a questão número 49, do mesmo Enem de 2007. A 49 vai falar sobre arte rupestre, vamos lá. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa, letra A, o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização no Brasil. Vamos lá. O que é a pintura rupestre, que é a arte pré-histórica, tem a ver com índio, né? Então aí você já mata a questão, né? Então a pré-histórica são os pré-históricos, tem nada a ver com índio, tem nada a ver com Brasil, colonização, pá, né? Então a arte pré-histórica a gente consegue encontrar no Brasil, em vários locais do mundo, mas não tem nada a ver com colonização, com o país em si, né? Com briga de território, nada disso. Então vamos lá, letra A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Fora da casinha, então essa a gente já sabe que não é. Letra B. A organização social e política de um povo indígena. Opa, tem nada a ver com indígena, então a gente já descarta também. Letra C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Tudo indica que sim, né? A gente não tem certeza do que essas pessoas estavam pintando, fazendo, né? Que acha, né, estudiosos acreditam que sejam aspectos da vida cotidiana. Então, a letra C está mais correta aí. Letra D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. Cara, pode até ser, né, mas tá muito vago, né? Tipo, se a gente não sabe o que eles estavam fazendo, diga lá afirmar que era de dinossauro, ritual. Tô louca saber, né? Letra E. A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Então, índio não tem nada a ver com essa questão, então a E tá fora. Então, vamos focar aqui, C e D. Qual que é a mais correta, né? A mais completa? Então, a C, ela aborda a D, né? Mesmo que sim, que envolvesse sacrifício de grandes dinossauros, tá dentro da C, que é mais completa, porque ela faz um globalzão ali falando, né, aspectos da vida cotidiana. Pode ser do dinossauro, fazer comidinha, caçar, o que for. Tá tudo ali dentro, né? Então a C é a nossa resposta correta. A número 15 de 2007, vai mostrar um quadro de Antônio Rocco, Os Imigrantes. Vamos lá. Um dia, os imigrantes aglomerados na muralha da proa chegavam à fedentina quente de um porto, no silêncio de mato de febre amarela. Santos. É aqui, Buenos Aires é aqui. Tinham trocado o rótulo das bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens dos animais, onde iam. Jogavam-nos num pavilhão comum em São Paulo. Buenos Aires é aqui. Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas. Chegavam uma tarde nas senzalas, de onde acabavam de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro homens e mulheres, antifeitores de espingarda ao ombro. Então, a questão está a seguinte. Levando-se em conta o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antônio Rocco, reproduzida acima, relativas à imigração europeia para o Brasil, é correto afirmar que
Letra A. A visão da imigração presente na pintura é trágica e no texto otimista. O texto que a gente acabou de ler é um texto bem trágico, né? As pessoas usavam os vagões dos animais para fazer suas necessidades. E no texto aí em cima, dos imigrantes, não está colorida, mas observa aí o rosto dessas pessoas, né? A fisionomia dessas pessoas, carregando esses sacos pesados. A gente não vê uma questão assim, alegre, né? Ah, estão indo para esse país porque estão ansiosos. Não, estão fugindo, né? Quero condições de vida melhor, né? E tal. De vida melhor e etc, né? Então, a visão de imigração presente na pintura é trágica. E no texto também. Então, a gente não vê nada de otimismo nesse texto, né? Então, letra A. Letra B. A pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. Confirma bastante. Então, pode ser que seja B. Vamos deixar ela aí guardadinha. Letra C. Os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. Olha só. Na imagem, pensando melhor, a gente não sabe se esses imigrantes aqui da pintura são de fato argentinos, né? Vamos lá. Isso um pega, né, pra você aí, ó. Então, a letra B tá falando de imigração dos argentinos. A letra C vai falar dificuldades dos imigrantes, ponto, né? Então, pode ser imigrante europeu, imigrante da América Latina, da América do Norte, etc. Então, a letra C tá bem completa, né? Pega tudo isso daí. Vamos ver, então, a letra D. Letra D. Antônio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante. O que seria pioneirismo? Será que condiz com a pintura? Vamos dar uma pesquisada? O que é pioneiro? Ah, sou pioneiro em determinados assuntos. E aí ele vai falar de forma otimista, né? Nossa, vamos ser imigrantes, né? É um hobby. Então, assim, a letra D parece uma coisa muito bacana, né? Com relação à imagem. Então, eu creio que não. E a letra E? Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a dos escravos. Quem que usava o trem lá para fazer as necessidades? Eram os imigrantes, né? Então, se um estava ruim, o outro estava pior. Então, eu creio que não tinha um melhor nessa história, né? Então, a letra C é a nossa resposta certa, que é a mais completa. Lembrando da dica, toda vez que você for responder uma questão do Enem, observa qual é a resposta mais completa, porque sempre vai ter uma ou duas respostas certas, 3 respostas certas, né? Aquele peguinha de leve, igual isso que a gente acabou de ver, né? Então, observe isso direitinho e sempre escolha pela resposta mais completa, tá? Que agrega mais conteúdo de todas as outras. E vamos para a última, de 2007, que é a questão número 5, que vai falar de um artista que eu adoro, que é o holandês Escher. Representar objetos tridimensionais em uma folha de papel nem sempre é tarefa fácil. O artista holandês Escher explorou essa dificuldade criando várias figuras planas impossíveis de serem construídas como objetos tridimensionais. A exemplo da litografia Belvedere, reproduzida ao lado. Considere que um marceneiro tem encontrado algumas figuras supostamente desenhadas por Escher e deseja construir uma delas com ripas rígidas de madeira que tenham o mesmo tamanho. Qual dos desenhos a seguir ele poderia reproduzir em um modelo tridimensional real? A letra A. Observa aí a letra A, que tem partes dela de trás que passam para frente. Observa aí nessa imagem aqui em cima. Tá vendo? Ela é impossível de ser criada. A letra B é a mesma forma, né? Ela tem a parte de trás e a parte de frente da imagem, ela se sobrepõe, né? Em todo o triângulo aí, em toda a pirâmidezinha. Então é impossível também, né? Criar essa forma em madeira física. A letra C, a mesma forma, e a letra D também, olha só, impossível, né?
Então a nossa resposta certa é a letra E, né? Olha só, a letra E, duas piramidezinhas, uma em cima e outra embaixo, totalmente possível de se criar.